Olá, estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana tem como tema a AIDS. A convidada do programa desta semana é a servidora pública federal aposentada Maria Beatriz Pacheco. Ela convive com o vírus HIV há 25 anos. Para efeito dessa entrevista, nós vamos chamá-la de Beatriz, porque como ela gosta mais, como ela se sente melhor. Beatriz, seja muito bem-vinda ao estúdio aqui da TV Unifra, muito bem-vinda ao Unifra Entrevista e muito obrigado também por ter aceito o nosso convite de falar de um tema que para muitas pessoas é um tabu, é motivo de vergonha, motivo de ficar escondido, mas me parece que para você não. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Realmente, o meu posicionamento sobre o tema é muito claro. O vírus que corre no meu sangue não mudou minha história de vida. Eu sempre fui uma mulher séria, honesta e digna, mãe de família e continuo a mesma pessoa. Eu tive meu diagnóstico há 20 anos, eu tenho HIV há 25, que eu me infectei com meu segundo marido, e eu vivi 5 anos com o vírus sem saber que tinha, e só fiquei sabendo quando casei de novo, estava 1 ano e pouco, com o grande amor da minha vida. E tive o diagnóstico positivo, foi um susto incrível. Naquela época ainda não tinha medicação, a medicação estava recém surgindo e muito complicado porque foi o momento em que houve o boom de infecção em mulheres, porque até então se falava em grupo de risco. E eu me lembro do susto, como assim? Eu sou uma mãe de família e eu não estou dentro do grupo de risco como que eu tenho HIV. Então é uma realidade que tem que ser falada e naquela época ainda pouco se sabia como transmitia o vírus, então veio a história do sigilo. Meu marido querido não pegou o vírus e me pediu que eu nunca me escondesse, porque eu nunca tinha feito nada de errado e que ele estaria comigo, ele não ia me deixar. A coragem daquele homem foi uma coisa fora do comum, enfrentar um mundo, uma mulher que dizia que tinha HIV, e que ele me amava assim mesmo, me deu a coragem que eu tenho até hoje para nunca me esconder. E fica o recadinho para as pessoas que vivem com HIV como eu. Se vocês descobrirem a delícia de que é a gente enfrentar a sociedade e contar que viver com HIV não é vergonha, é apenas conviver com um vírus que tem tratamento. E quem tem hepatite B e C pegou o vírus da mesma forma que nós pegamos o HIV e não estão escondidos e nem devem, nós vamos começar a ser mais libertos, mais autênticos. Somos nós, sim, continuamos as mesmas pessoas, mas vivemos com HIV. E tem tratamento e nós estamos ótimos. É essa a minha proposta. Você acabou de falar uma coisa agora que eu fiquei refletindo aqui enquanto você dava a resposta para essa primeira pergunta, para essa introdução, para esse início da nossa conversa, Beatriz. Geralmente, quando a gente fala do vírus HIV e fala de uma pessoa que tem AIDS, a gente criou aquele estereótipo daquela pessoa lá dos anos 90, né? Talvez início dos anos 2000, né? Mas principalmente dos anos 80 também, né? Porque ela foi descoberta em 81, a doença, de certa forma, ela começou a se popularizar, Brasil, em 83, a imagem, isso, a partir de 83, 85, e depois, nos anos 90, que de fato muitas pessoas apareceram, né? A gente cria o estereótipo daquela pessoa muito magra, né, daquela pessoa extremamente frágil fisicamente mesmo. E quem te observa assim não consegue acreditar, ou não consegue entender de que maneira talvez você consiga enfrentar e você tenha o HIV. Você acha que para a sociedade a imagem de quem tem AIDS mudou de fato assim, ou ainda é essa imagem, eu diria assim, antiquada lá dos anos 80, Quem 90? não convive com pessoas com HIV pensa naquela imagem do Cazuza, que era o estereótipo, né? E eu quero dizer para vocês que eu nunca perdi 1 grama depois do HIV. Com tratamento, nossos corpos continuam normais, algumas medicações alteram um pouco o corpo, mas mesmo assim, nós somos normais sim. E quem conseguiu se libertar de se preocupar com o que o outro pensa, né, consegue ser feliz. Então, eu sempre brinco que eu sou uma gaivó feliz, tá? Eu descobri que o valor que se tem é a vida. E a medicação chegou, e eu que ia viver 6 meses, depois 18 meses,
estou aqui há 20 anos, depois do meu diagnóstico, há 25 com o vírus, vou fazer 70 anos ano que vem e já sou bisavó. Esse tipo de coisa só me deixa cada vez mais feliz. Sim. Então, a minha proposta de falar e continuar gritando para o mundo, eu vivo com HIV, sou uma pessoa normal, é ajudar quem está em desespero, achando que é o fim da vida. Não é o fim da vida. A gente constrói a felicidade da gente exatamente como a gente é e com o que a gente tem. E assim a gente é amado. É mais surpreendente que depois que eu fiquei viúva e eu continuei fazendo o meu trabalho, eu já fui pedida em casamento 4 vezes. Então, para vocês verem assim, a imagem que a gente vende dá força, e nenhum dos 4 tem HIV. Então, é deixar muito claro isso. Eu tenho um grande amor que está me esperando lá em cima, tá? Mas eu não quero casar outra vez, não é nada contra as pessoas que me pedirem casamento. Mas eu quero deixar muito claro, assim, existe vida depois do HIV, e a gente constrói essa vida. Nós estamos bem de saúde, nós somos pessoas normais, o vírus está controlado, Então, nós não somos cheio de vírus pulando em cima que vai passar para vocês num abraço. Nós temos vida bem normal. Sim. E eu gosto sempre de lembrar, quem sabe que tem o vírus não é risco. O grande problema é quem não faz teste, não sabe se tem, e esse pode estar com uma carga viral alta e pode passar. Então vamos ter cuidado, vamos se tratar, vamos fazer teste, vamos usar preservativo sempre nas relações e acreditar sim que a festa do amor pode ser feita com preservativo. Eu aprendi, velhinha, por que vocês não podem aprender que são jovens? Vão fazer coisas muito melhor do que eu fiz. Então, não desistam da vida, não vale a pena. O que a gente tem de melhor nessa vida não é dinheiro, não é grande posição, né? É a vida, a própria vida. E não percam o sorriso. A vida continua e vale a pena ser feliz. Ótimo, excelente reflexão. Talvez o fato de as pessoas terem o preconceito, né? Muitas vezes até por essa própria questão do uso da camisinha, né, do preservativo, é que o Brasil, infelizmente, Beatriz, ainda registra aumento no número de casos de AIDS. Eu tenho aqui alguns dados, algumas estatísticas. O Rio Grande do Sul está com a estatística quase igual à África. Exatamente. E aí a gente tem assim, enquanto o resto do mundo aí apresentou uma diminuição em 11% no número de casos de AIDS, infelizmente o Brasil andou numa contramão e teve um acréscimo de 3%, né, cresceram dados inclusive do Ministério da Saúde, 48 novos mil casos, pelo menos a estatística que eu tenho aqui. E eu aí quero retomar que essa questão de como você descobriu a doença. Há 25 anos atrás você já tinha o vírus, mas você foi descobrir há 20 anos atrás, 5 anos depois. Quando você recebeu o diagnóstico de que era soropositiva, qual foi o primeiro impacto? Qual foi a primeira impressão que a Beatriz Pacheco teve? Eu debochava, porque eu sabia que eu não tinha. Isso não era para mim. E eu sempre alerto, sabe o que nós que vivemos com HIV fizemos para ter HIV hoje? O mesmo que vocês. Nenhum de nós acreditou que fosse vulnerável ao vírus. Todos nós, porque senão a gente não teria se exposto. Então, esse tipo de coisa assim, isso não é para mim, não precisava me preocupar. E quando eu peguei o exame, estava lá escrito reagente. Eu digo, legal, meu organismo reagiu, não tenho nada. Era o que eu queria ler. Eu botei na bolsa e saí. Eu caminhei algumas quadras depois de pegar o exame no laboratório e eu disse, não, mas tem alguma coisa errada. Daí eu parei e olhei de novo. Nas letrinhas pequenas dizia, reagente igual ao positivo. Naquele momento era um dia lindo de sol e eu passei a ter uma nuvem negra em cima da minha cabeça, tentando entender, fazendo a pergunta que todos nós fazemos, por que eu? Anos depois eu ganhei esse sol do meu gordo amado, né? Para que nunca mais faltasse sol na minha vida. E realmente o meu sol foi ele. Isso aqui é só o que representa o que ele foi para mim. Foi uma pessoa que me estimulou a não deixar cair a peteca. Não desiste. A vida continua. Tu continua a mesma pessoa. Sim, mas como é que você adquiriu o vírus? Eu peguei do meu segundo marido, que ele tinha problema de fígado, e ele tinha cirrose hepática, porque quando jovem ele bebia muito. E ele fazia transfusões de sangue. Naquela época que ele fazia transfusões de sangue, era assim, uma bolsa de sangue para ser usada, era 45 dias. E um resultado de teste de HIV levava 90 dias. Então, as bolsas de sangue não eram confiáveis. Tá? Porque
podia fazer o teste e podia estar no período um período que não dava o resultado ainda, tá? E ele faleceu sem que os médicos tivessem se dado conta que ele estava morrendo de AIDS e não da cirrose, tá? A cirrose pode ter aumentado e tudo, e ele se foi. 5 anos depois eu encontrei o gordão, que é o meu gordo amado Carlos, e nós estávamos casados há 1 ano e meio, quando eu comecei a ter probleminhas de pele. Só um parênteses, não tem sintoma, não venham com essa história assim, eu estou com todos os sintomas de ter HIV, não é. A única coisa que o HIV faz no nosso organismo é baixar a imunidade, aí a gente adquire alguma doença. Os sintomas que a gente vem a ter da eventual doença que se tem. A minha foi muito engraçada, a minha foi catapora. Só que a vacina que eu tinha feito quando criança se foi com o vírus. E não, a catapora, a varicela tem um período de início e fim, só que a minha imunidade estava cada vez mais baixa e eu continuava tendo bolinha, feridinha. E eu desesperada, porque de repente eu comecei a ter bolinha e feridinha no rosto. Enquanto era no corpo, ainda a gente dava uma tapeadinha. E nem os médicos se davam conta do que podia ser. Até porque uma mulher, eu já tinha perto de 50 anos, com parceiro fixo, não estava dentro daquelas hipóteses que Chamados poderiam... grupos de risco, Exatamente. Então, até que no 8º médico, eu tive sorte de cair na mão de um dermatologista que tinha atendido na dermatologia sanitária em Porto Alegre, que atenderam os primeiros casos de AIDS. E depois de ele fazer todos os exames, ele um dia chegou para mim e disse: a senhora se importa de fazer um teste de HIV? Eu estourei na gargalhada. Digo: doutor, quem o senhor está pensando que eu sou? E ele me olhou sério e disse assim: a senhora pensa que HIV tem alguma coisa a ver com conduta moral? Eu disse: não tem? Eu disse: não, senhora. Foi a primeira vez que alguém me disse o que eu descobri depois com clareza, que não tem nada a ver com conduta moral. E é essa situação da conduta moral em relação à AIDS que ainda pesa em todos nós. E escondidos a gente não desmistifica isso. Que bom que a gente tem pessoas como a Beatriz Pacheco para falar abertamente e para tentar esclarecer muitas dúvidas, enfim, levar adiante esse assunto. Olha só, passou rápido o primeiro bloco, nós já estamos encerrando o primeiro bloco. A Beatriz Pacheco é servidora pública federal aposentada e ela é a convidada do NIFR Entrevista hoje, cujo tema é AIDS. Nós vamos fazer um rápido intervalo de 1 minuto. Na sequência, a gente volta para conversar mais com a Beatriz Pacheco, para ouvir mais histórias de vida dela. Nós já voltamos. Quais são as frutas da época? As melhores? Agora nós temos morango, gente. Morango tem um valor calórico excelente. Então, comer morangos, quais as formas de eu comer a fruta? Então, eu posso comer as frutas com o iogurte pela manhã, com os cereais, aproveitar a época das frutas de agora. Então, as frutas elas são importantes porque elas trazem em si uma quantidade excelente de vitaminas, minerais e trazem em si também uma quantidade grande de fibras. Cuidar com o exagero, tá? Frutas são boas, mas 3 a 4 porções ao dia são suficientes. Então, coma muita fruta, busque nas frutas uma qualidade nutricional e uma alimentação muito saudável. Coma a fruta da época. Estamos de volta com o programa Unifre Entrevista e o Unifre Entrevista desta semana fala sobre AIDS. A convidada do Unifre Entrevista desta semana é a Beatriz Pacheco, ela é servidora pública federal aposentada, descobriu há 20 anos que tem o vírus HIV, mas já convive, na verdade, com a doença há 25 anos. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite do Unifre Entrevista de falar sobre esse tema. A expectativa de vida aumentou bastante, né? Nos últimos anos, eu diria que acredito que da metade da década de 90, desde quando você inclusive descobriu que estava com o vírus HIV, que era soropositivo, a expectativa dela, de quem tem AIDS, aumentou bastante.
A faixa etária de quem tem AIDS também, né? A gente vê. Deixa eu só salientar uma diferença. Sim. AIDS é quem já tem alguma doença. Perfeito. E HIV é quem só tem o vírus, tá? É diferente quem tem AIDS e quem tem o HIV. Perfeito. Tá? Soropositivo é quem tem AIDS, exato. A faixa etária mudou muito também, né? Teve muita diferença, né? Tanto que muitas pessoas vão descobrir muito tempo depois. Infelizmente, algumas outras pessoas descobrem muito cedo ainda, né? Há casos, inclusive, na adolescência, né? E tudo mais. Como é que a Beatriz, que é uma pessoa extremamente esclarecida sobre esse assunto, vê essa questão de pessoas de mais idade, mais experientes, tendo o vírus é uma coisa que me mais novas incomoda. Também? Me incomoda bastante, porque nós, os idosos, nos infectamos da mesma forma que os jovens se infectam. Só que ninguém pesquisa nada em idoso, tá? E eu me lembro quando eu tive meu diagnóstico, eu comecei a procurar os eventos que falassem sobre mulher e AIDS, porque também era uma novidade, e só se falava em gestante. E na realidade o que se focava era a transmissão vertical da mãe para o filho. Eu tinha tido HPV na minha juventude, eu tinha perdido útero e ovário, eu já estava perto de 50 anos, já tinha pós-menopausa, nada, e ninguém falava em mim. E um dia eu comecei a dizer, mas eu vou começar a perguntar, mas vem cá, e eu? Onde é que vão falar em mim? Eu sou mulher, não tenho mais filho, mas sou mulher. E quando é que vocês vão começar a falar em mulher pós-menopausa? Até hoje o assunto não é muito falado, e isso me incomoda. E existe o detalhe da situação das transfusões de sangue, tá? Onde eu encontrei pessoas na minha vida vivendo com HIV que me surpreenderam, mas como? E aí eu me dei conta, o sangue, quem fez transfusão de sangue no final dos anos 80 e início dos anos 90 deve fazer teste de HIV sim, porque eu vi muitos idosos que nem sexuado eram, tá? Com HIV e provavelmente tenha sido por transfusão de sangue. Então, são coisas assim que tem que ser mais falado. A fantasia entre os jovens é que nós, perto dos 50 anos, já ninguém mais é sexuado. Queridos, a gente nasce sexuado e morre sexuado. A gente vai adaptando a sexualidade à realidade que vai se vivendo. Mas nós temos risco, sim. E a grande glória para mim, para trabalhar com os idosos, quando eu comecei, foi que chegou a camisinha feminina. O homem com uma ereção não tão completa, como é que ia botar um preservativo? Tem a camisinha feminina, é a solução. Vamos lá, vamos fazer a festa. Existe uma festa amorosa entre idosos? Existe sim. E é bom demais, tá? Esse é o negócio. Só que tem que haver muito mais atenção dos médicos com relação a doenças não identificadas. Peçam o teste de HIV também para os idosos. E eu assisti uma das coisas mais terríveis, foi uma senhora de idade tendo um diagnóstico positivo de HIV e a filha xingando, chamando ela de vagabunda. Ser sexuada não é ser vagabunda, é um direito de todos. É complicadíssimo ver uma mãe com HIV, por isso eu amo meus filhos de paixão, que nunca me abandonaram. Muita entrevista, meus filhos iam comigo. Porque eles sabem quem eu sou. Então, esse tipo de coisa assim, sem isolamento, né, com parceria. Meus filhos, alguns trabalham com propaganda, um desenha, ele fez desenhos de camisetas para nós, o outro gravou vídeos para mim. Então, são coisas assim, parceria. Outro foi dar entrevista junto. Nós somos gente igual a qualquer outra, com o mesmo direito a ter família, a ter alegria de viver e o fundamental, respeito. E muito importante isso mesmo. Como é que é o tratamento da Beatriz no dia a dia? No passado existia um coquetel, era uma série de remédios. Como é no que início hoje em foi dia? complicado. No início eu cheguei a tomar 43 comprimidos por dia, eu tinha que fazer 5 jejuns, mas era para viver e a gente fazia. Era difícil, mas a gente fazia. Eu tive um choque com um medicamento novo, que chegou em 99, a nevirapina, e eu quase morri.
Então, com isso, eu queimei uma linha de medicamentos. Então, esses medicamentos mais modernos que se tem agora, que é o 3 em 1, que é um remédio, um comprimido só por dia, eu não consegui entrar nessa. Mas, por outro lado, é aquela história assim, na minha idade, qual é o velhinho que não toma muito remédio? Né? Eu tomo remédio 2 vezes por dia. Né? Então, eu tomo 3 no café da manhã e 1 na hora da janta. Feito, está tudo aí. E eu percebi o seguinte, tem gente que toma remédio escondido. Não é a única doença que a gente tem que tomar remédio. Eu tomo remédio no restaurante, eu tomo remédio onde eu estiver. Né? Porque eu tenho clareza assim que não é vergonha ser doente. Eu não sou doente. Ter um vírus, eu não sou doente. Tá? É diferente isso. Eu tenho dentro de mim uma alegria de viver. Então, a alegria de viver é o melhor remédio para quem vive com HIV. É se descobrir inteiro, não responsabilizar os outros e seguir a vida. Agora, se eu passar por alguém que vai me tratar mal, vai como eu tinha um vizinho que não entrava no elevador comigo porque achava que respirar o mesmo ar que eu era risco, tudo bem, cada um na sua. Né? E eu tenho aquela coisa assim, eu sei quem eu sou e isso me basta. Né? Quer pensar mal de mim? Paciência. Né? E vamos viver a nossa vida. Tá? E vale a pena. A Beatriz conhece pessoas da mesma idade que têm o vírus HIV? Várias. E como é esse relacionamento entre vocês e entre pessoas que não têm o vírus? Olha, eu tenho incentivado. Agora eu já estou mais afastada de movimentos. Eu ajudei a criar o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é um movimento brasileiro de mulheres vivendo com HIV, onde a gente percebeu a quantidade de avós que tinham dentro do movimento. Né? E esse tipo de coisa ficou claro para mim. Né? Essas mulheres que fazem parte do movimento estão empoderadas, não se escondem, e vivem felizes com as suas famílias. E esse tipo de empoderamento é que é fundamental. É aquela coisa assim, o vírus não mata a nossa história, e o fundamental é não assumir a marginalidade que a sociedade quer nos impor. Sim, isso é bastante importante. Bom, atualmente, um cálculo feito pela ONU, a cada 17 segundos uma pessoa acaba descobrindo que tem o vírus HIV. No mundo já são mais de 36 milhões de pessoas, né, entre homens e mulheres, sim, que têm o vírus e tudo mais. O que eu gostaria muito de te perguntar agora, Beatriz, é o seguinte: você toma medicação, você consegue controlar, estagnar o vírus no teu organismo, né? Você não precisa se esconder, como a gente está percebendo aqui. Agora, é evidente, a Beatriz acredita, ou sonha, ou aguarda pela cura da doença. E se positiva a tua resposta, você acha que em quanto tempo vem isso? É necessário isso? Eu posso te dizer uma coisa, para mim não faz diferença. Eu tenho remédio. Se vier a cura, que coisa boa, porque tem gente que sofre muito com isso. Eu já aprendi a ser feliz, como eu sou e com o que eu tenho. Né? E o que eu ganhei com essa situação do HIV foi entender que nós somos todos iguais. Tanto que hoje você viaja, você namora, como você falou. Não namoro mais. Depois que meu gordo foi embora, eu não namoro mais. Você não se esconde de ninguém, você conversa abertamente sobre o assunto. Mas a coisa mais fantástica para mim é que eu fui criada aquele diz-me com quem andas, te direi quem és. Isso não fica bem para uma moça. Eu hoje circulo em todos os grupos e eu aprendi com o meu coração que qualquer pessoa é exatamente igual a mim, travesti, transexual, homossexuais, lésbicas, todos nós somos pessoas iguais e temos que ser respeitadas exatamente como somos, porque eu me dei conta que a realidade sexual das pessoas é igual à fome e o sono. Eu tenho um irmão que dorme quando o sol baixa. Às 6 da manhã, quando o sol está levantando, eu vou dormir. Isso ninguém acha errado. Agora, eu sempre gostei de homem. As lésbicas gostam de outra mulher. Os homens homossexuais gostam de outro homem. Que diferença faz para nós? Que eles sejam felizes só.
E isso, o HIV me fez conviver com a realidade deles e perceber que os sonhos deles são os mesmos meus, é ser feliz. E eles têm direito sim e têm que ser respeitados exatamente como eles são. Nós não temos direito de exigir que ninguém mude. Ah, não, eu não gosto do teu cabelo escuro, tu tem que clarear teu cabelo. Mas se tu gosta do teu cabelo escuro, vai clarear o cabelo por quê? Então, vamos respeitar o outro. E isso eu ganhei de presente do HIV. Eu faço parte no Facebook de grupos de transexuais, de travestis. São minhas amigas? São minhas amigas, sim. E aquela não é dizer assim, eu tenho um amigo homossexual. Isso não é assim. Eu tenho inúmeros parceiros de luta pela vida que são diferentes de mim, mas que são iguais a mim no amor pela vida. Tá? Então, isso eu ganhei de presente. E eu gostaria muito que o mundo abrisse os olhos e entendesse que cada um de nós tem direito de ser como é, exatamente igual à fome e o sono. O sexo de cada um é o que cada um gosta, tá? E, por favor, como esse mundo seria melhor? E com relação à infecção pelo HIV, a coisa que eu mais escuto, a culpa foi dele, que não sei... Calma. Nós todos sabemos que o HIV está aí. Desde 83 isso é muito falado. E dentro das coisas que eu fui criada de religião, Cristo disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Não mandou que a gente amasse mais os outros. Se tu te ama, tu te cuida. Tá? Então a responsabilidade é nossa. Eu não me cuidei. Não foi ele não sabia, tudo bem, não importa se ele soubesse, não importa também. Eu não me cuidei, é para todos nós. E por isso que eu, que não tenho o estereótipo que o pessoal faz em relação ao HIV, eu faço questão de me mostrar. É para todos nós, em qualquer idade, com qualquer pensamento, com qualquer nível social, tudo tem HIV de alto a baixo, em todos os níveis, com todas as cores, nós todos, tá? Então, aquela história, tem padres, freiras, grandes profissionais da área da saúde. E por que não? Eles continuam trabalhando, continuam salvando vidas, né? Continuam pregando o que eles acreditam. E por que não? Que diferença faz para nós? Então, chega de apontar para o outro. Mais amor e menos terror nesse país. Excelentes reflexões. Coloca a Beatriz Pacheco, nossa convidada do Unifra Entrevista de hoje, que passou muito rápido, né? Eu quero em 15 segundos, eu fiquei curioso, vou ter que perguntar para ela, por que você recusou 4 pedidos de casamento? Porque eu ainda amo o meu gordo querido e seria injusto com qualquer homem, eu ia ficar comparando sempre. Então eu desejo que esses 4 sejam muito felizes e encontrem uma mulher que os ame integralmente, porque eles merecem. Beatriz Pacheco, uma pessoa fantástica, muito obrigado pela sua presença aqui no Unifra Entrevista e por ter respondido às nossas questões e principalmente por ser uma mulher muito esclarecida sobre o assunto, não se esconder, levar o teu esclarecimento à sociedade, seja ela gaúcha, enfim, brasileira e até mundial, sobre um assunto que para muitas pessoas ainda em pleno século XXI é um tabu. E eu peço ajuda para todos vocês para acreditarem nisso e repassar isso, porque que o mundo seja mais feliz, todos nós merecemos. Tem toda a razão. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Se você quiser acompanhar a Unifra Entrevista na íntegra, você pode acompanhar as reprises aqui no canal 15 da NET Santa Maria pela TV Unifra ou acessar o Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Eu já convido você também a assistir a outros programas da TV Unifra. Um grande abraço a todos, uma boa semana também e na próxima semana a gente volta com um novo tema. Até lá!